pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, direto da Connecticut Studio, para mais uma gravação para o Alpha Media Cast. E se você quer fazer o seu podcast, entre em contato com a gente. Matheus, coloca o telefone aí de contato para quem tiver interesse e vir nos procurar conhecer nosso espaço aqui. Estou aqui do meu lado hoje, meu amigo Mesacão, a Cecília me abandonou. Olha só quem está aqui comigo hoje. Estou representando aqui a galera. Pois é, olha só. E aí, Mesaque, quem que é o nosso convidado dessa noite? Então, Jefferson, o nosso convidado de hoje é um super parceiraço que tem mais de 17 anos de voo em parapente, já treinou mais de 4.000 alunos, é um cara super recomendado, um cara super bem procurado em todo o estado de São Paulo, já deu entrevista para os diversos meios que você imaginar. O nome dele... Chapolin! E aí, Chapolin, seja bem-vindo para o nosso podcast, meu irmão. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado aí, galera, pela oportunidade. Estamos juntos, Chapolin. Matheus, e aí, Matheus? Cadê o nosso logo bonito aí do Alpha Media Cast, Matheus? Põe aí na tela pra gente, Matheus. Obrigado, Matheus. Aí, gente, Alpha Media Cast e tal. Se você que também quiser fazer seu patrocínio e falar com a gente e tal. Chapolin, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Cara, eu admiro demais seu esporte, já fui voar com você lá. E a gente tem muitas curiosidades, muitas. O Jefferson aqui está super curioso, tem muitas perguntas para fazer para você. Primeiro, existe asa delta, parapente, paraglider. Explica para a gente a diferença desses. O parapente e o paraglide não tem diferença, é o mesmo esporte, Pronúncia. mesma prática, pronúncias diferentes. A asa delta também está dentro do esporte voo livre, só que a asa delta, a asa é rígida, funciona da mesma forma que o parapente. A diferença é que o parapente ela é uma asa flexível, né? Uma asa que ela não, ela deforma dependendo do ar. A asa delta é rígida, né? Mas ela funciona da mesma forma. Decola da montanha, pega a térmica, sobe e vai voar. E tem alguma coisa a ver a diferença de quem pula de paraquedas para esse tipo de modalidade? Sim, é bem distinto. A diferença é grande porque no paraquedismo você salta do avião. É mais a queda livre mesmo, a sensação de queda, de voar livre mesmo. O parapente não, o parapente você decola da montanha, né? Você decola como fosse uma aeronave. Você usa a altura da montanha para você se manter ali voando. E o pessoal, quando vai lá, assim, tem gente que chega lá, fica com medo e volta para trás. Já teve... Qual fato mais, assim, que você viu lá, que você falou, meu Deus do céu, como isso aconteceu? Voltar para trás não volta, né? Não dá, não tem volta. Mas existe sim, o pessoal que fica com um pouco de medo, né? Normal, na saída, no próprio voo, a gente tenta conversar com ela quando a gente tá voando, para deixar ela mais tranquila, a gente bate um papo, conversa, como se estivesse dentro de um ônibus, batendo papo, se conheceu ali, fica batendo um papo. Tem pessoas que conseguem relaxar, tem outras não, aí a gente tem que descer. Não, tipo, que nem o Pablo Marçal, fiquei sabendo que ele foi lá. Ô, Marçal, você ficou com medo, mano? Foi lá e não voou, tiro, Pablo Marçal? Não voou, só ficou conversando com a gente lá. Só ficou conversando, dando curso lá de coach e tal. Isso aí. Pablo Marçal. Inclusive, Tiri, o filho do Cafu, né? Poxa vida, que deixou a gente aí tão cedo, ele chegou a voar. Foi com você que ele voou? Foi, voou comigo lá, foi bem legal, a gente bateu um papo lá, foi um voo bem bacana e foi um voo bem legal mesmo, sabe? A gente subiu bem, né? Porque assim, o parapente, ele depende muito da condição, das térmicas e tudo mais, né? Então, assim, esse dia que a gente voou com ele foi um voo muito legal, a gente subiu bacana, foi bem agradável, a condição bem tranquila e e depois... Quantos anos? Acho que já faz uns 6 ou 5 anos, assim, que a gente voou. Você tinha comentado mesmo, assim. Foi. Você nem sabia que era filho do Cafu, né? Não sabia. Quer dizer, a gente lá sabia, porque foi apresentado lá pra gente, né? Mas aí... Depois, na verdade, não lembro muito tempo, quanto tempo faz, assim, né? Mas depois o ocorrido lá, a gente sentiu muito. Pô, puxa vida, né, cara? Bom, pelo menos ficou uma lembrança aí, sim, né? sim. Você tem imagem, não? Então, eu acredito que sim. Eu tenho uma página no YouTube que tem todos os meus vídeos lá. Depois eu preciso dar uma procurada. Puxa vida. Eu voei lá também, sabia, Cassundé? Sério? Quase morri, cara. Mentira. Passou vergonha lá não, mas Você é louco, cara. Você é louco. Eu não vou... Porque na hora que tá voando ali, ele parece que tá estabilizado. Na hora que dá aquela curva assim, meu, parece que você... Chão você já não tem, né? Parece que você perdeu alguma coisa que tá sustentando, né? Mas é uma sensação incrível, né? Garanto que quem quiser conhecer
existe, mas tem todo além do treinamento, tem toda uma questão de condição de que já foi analisado antes de sair, não é assim na loucura, né? É isso que eu ia perguntar pra você, Tiri. Falar de loucura. Por que tem tantos acidentes, cara? Por exemplo, eu vejo que viraliza muito na internet. O cara tem até um que a gente viu junto, que o cara abriu o primeiro, abriu o segundo e caiu na árvore. Por que tem tanto acidente, Tiri? Então, na verdade, assim, o incidente sempre vai aparecer na mídia, mas não, o fator principal é a falta de treinamento do piloto e aonde ele foi treinado e como ele foi treinado. Porque você consegue já ter uma prévia do que vai acontecer com o clima. E se você é um piloto bem treinado, a única coisa que vai dar errado é a condição do clima. É a única coisa. Vento lateral, vento forte, uma entrada de frente fria, tudo isso vai trazer um problema. Se você viu que está tudo perfeito, dificilmente vai acontecer. Esses incidentes geralmente é um equipamento que não está muito bem cuidado, ou não passou por uma revisão, ou o piloto não tem tanta experiência, né? Ou é o fator clima que eu acabei de falar. Ele não soube analisar a condição e saiu numa condição que ele não deveria. E aí o acidente vai acontecer. Então, assim, a gente faz um treinamento bem profissional mesmo. Certo. A escola, ela trabalha com isso. O piloto, o aluno que vai lá, ele treina como ele fosse um profissional no esporte. Então, assim, dificilmente ele consegue já prever o risco. E é controlado pela ANAC, né? Sim, sim. A gente como é que fala? A gente tem a certificação da ANAC como se fosse um piloto, entendeu? A gente segue as normativas da ANAC, né? E também a gente é pela Confederação Brasileira de Voo Livre. Todos os pilotos são confederados e também da Federação Paulista de Voo Livre. É o que? É tipo não é reservista que fala, é um documento É uma habilitação. que um instrutor... Como fosse uma CNH, é a mesma coisa. E você Então- como se você fosse uma autoescola. Exatamente, funciona dessa forma. Perfeito. E a pessoa, quando quer se tornar um instrutor lá, você faz também todo esse preparo. A Também. pessoa... Ele, na verdade, o instrutor ele vai passar por uma série de horas de voo, além dos campeonatos, que ele é obrigatório a participar de campeonatos, para ele ser da Confederação Brasileira de Voo Livre. A certificação da ANAC, ela só vai te dar que você está dentro da lei, né, que prevê o aerodesporto, né? Mas a questão de você ser um instrutor, você tem que ser pela Confederação Brasileira de Voo Livre. Para ser instrutor, você tem que participar de campeonato? É obrigatório você participar de E campeonatos. você já participou de Sim, já quantos? fui competidor. É? Então, eu participei de brasileiro, paulista, eu fui, acho que teve um ano que fui terceiro no ranking do paulista, consegui uma colocação no brasileiro, porque é assim que funciona, né? Primeiro você é ranqueado no paulista, é como se fosse no futebol, Uhum. né? Então você é classificado, vai para o brasileiro e também depois, se você conseguir classificar entre os 10, você vai para o Mundial de Parapente. E no Mundial você chegou aí ou não? Não cheguei aí. Mas eu participei de 2 campeonatos de acrobacia nacionais. Os 2 únicos que tiveram, eu participei dos 2. Caramba, Porque a legal. acrobacia também é uma modalidade dentro do parapente, que aí daí é bem mais forte, bem mais radical. Que o cara dá aquelas piruletas assim. Sim. Ali sim você mexe com o risco mesmo. Para mim foi bom, né? Então eu ganhei bastante experiência para mim passar para os meus alunos sobre isso aí. Pô, legal, Tiri. Cara, mais de 4 mil alunos você já Isso. treinou, mano. Isso. E graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo, eu não tenho nenhum incidente com nenhum aluno, né? É lógico, a gente tem um preparo ali, né? A gente teve incidente, geralmente a gente tenta trabalhar bastante a cabeça do aluno, porque o susto, não que ele teve um incidente, mas o susto tira o aluno, Uhum. né? Então a gente, quando ele começa a voar, é onde a gente tem que ter mais cuidado, porque ele está voando sozinho, é uma coisa que ele escolheu, e ele não está acreditando que ele está voando. Então, assim, às vezes ele fica muito ansioso depois que ele vê que ele conseguiu fazer o primeiro voo, ele fica extremamente ansioso, querendo fazer mais. Então, Vício. aí vira um vício. Então, aí que a gente tem que segurar um pouco esse início do aluno, porque se ele se assustar em voo, ele volta para trás, ou ele abandona. A maioria abandona o voo. É que nem quando alguém começa a dirigir, tira a carta de motorista, bate, É a mesma forma. fica um trauma, né? Vira um trauma. Exatamente. Da mesma forma. É perfeito. É igual quando o cara começa a tocar violão. Ele compra um violão novo, o instrumento do Tiri é super caro. O Tiri tem uma empresa que vende esses negócios Sim. aí. Sim. Você, na verdade, você
você tem um Eu tenho uma fornecedor, representação. uma representação. Tanto importado como nacional. Um negócio. Eu tenho. Chuta, quanto que é o preço de um negócio desse aí, Tiro? Ó, hoje um equipamento completo ele custa R$22 mil. Nossa. Um equipamento para você iniciar. Então, o equipamento para você iniciar também é legal o pessoal ficar sabendo, porque você vai iniciar com o equipamento que ele vai te ajudar na sua evolução durante o curso. Então, o equipamento ele é bem passivo. O que é um equipamento passivo? Por mais que você erre, ele tem a configuração de resolver um problema. Caramba, ele tem um piloto automático. Exatamente, como fosse um piloto automático. Então, assim, se ele cometer um erro grave ali em voo, basta ele subir a mão que o parapente ele resolve. Caramba. Só que esses parapentes que são parapentes de aluno, ele voa com uma velocidade bem menor. Então, é um parapente que você não consegue colocar dentro de uma competição. Por exemplo, uma competição de cross, que às vezes é uma prova de 100 km, ele não vai conseguir fazer uma prova dessa. 100 km você fala? 100 km. Caramba. Esse de aluno dura o quê? Qual que é o percurso dele? Não, ele vai voar também ali uma média ali de 200, 300 quilômetros. Ele é um piloto que tenha bastante experiência em parapente de saída de escola, vamos dizer assim, né? Uhum. Só que ele é feito para te ensinar. Então, assim, um parapente ele é um pouquinho mais gordinho, então o parapente que vai nenhum problema, uma pane que ele vai ocorrer, ele auto se resolve. Por isso que a gente fala que é um parapente passivo. Depois começa a ter um parapente que o piloto tem que ser mais ativo, ele vai ter que resolver o problema. Eita. E essas asas vão ficando mais finas e mais alongadas, né? O perfil da asa vai ficando mais alongadas. Então, assim, o parapente vai voar muito mais rápido. O parapente voa 80 km por hora. 80 km. Sem motor. Aquele parapente, não é parapente, é que o cara vai voando. Inclusive, teve até um piloto que faleceu, ele deve ter uns 3 anos. Não, ele desce assim, os caras passam muito pelo meio das pedras e tal. Então, isso aí é o Speed, Mini Wings. Ele dá pra, tipo, pular, porque o cara, ele pula de avião desse negócio. Ele consegue pular disso e depois ele aciona o parapente? Não, na verdade, assim, você está falando do wingsuit, que é as asas, né? Isso. É uma modalidade completamente fora que está dentro do paraquedismo. Mas não dá para misturar. Tipo, o cara pula de wingsuit. Não tá como voo livre. Wingsuit. É umas roupas que eles... Na verdade, eu acho que eles começaram a aprender ali muito com aquele esquilo voador ali, né? Então ela foi ganhando um formato, foi ganhando performance e a asa foi mais aparecer na mídia. A asa foi melhorando muito, muito, muito. Hoje as asas dessas asas de wingsuit voam muito, muito mesmo. Ela segura o piloto ali que tanto em velocidade baixa ou alta. Você encararia isso aí, Tio? Se eu morasse em um lugar que tenha montanhas altas, aqui no Brasil é muito difícil essa prática, porque as montanhas têm que ser acima de 3 mil metros. As montanhas mais altas que a gente tem aqui próximo de São Paulo, que é Santo Antônio do Pinhal, tem 1.200 metros. E além da inclinação, a montanha tem que ter muita inclinação. Muita inclinação. Ela tem que ser bem vertical. Mas eu vejo que a galera... E aquelas lá de Minas, lá, que tem aqueles... Então, ou eles decolam, é igual, como você falou, ou ele decola, ou ele pula, ou ele salta do avião, e ele vai para o rochedo, para tirar ali, porque ele vai ter uma estabilidade dentro do voo, porque a montanha, ela funciona assim, o vento, ele cria uma, vamos dizer assim, como fosse um colchão de ar. Quando o vento bate na montanha, ele cria um colchão. O cara da asa do wingsuit, ele vai nesse colchão e ele vai se manter mais tempo voando. Certo. Então, assim, no Brasil, o pessoal que pratica, geralmente a maioria pula de helicóptero, né? E eu vejo, pelo que eu percebo, que eles gostam da adrenalina. Não é muito minha área. Na verdade, eu tô falando umas coisas que eu já vi. Sim. Agora, quando a gente vai, eu já estive lá na Europa, lá as montanhas, eles saltam da montanha. Eles não precisam do helicóptero. Você foi lá para testar lá? Fui voar e fui também conhecer algumas fábricas e a gente conhecer outras pessoas também, né? A gente é legal ter esse intercâmbio para a gente conhecer outros tipos de equipamentos, a evolução mesmo do equipamento e lá a gente conhecer esse pessoal, né? Porque ali na Europa, ali mais pro lado do Mont Blanc, onde tem as montanhas altas ali, esse esporte, ali é cravado naquelas montanhas, tanto voo como o parapente, a asa delta, o wingsuit, as mini wings que eu falei, que na verdade, aí a mini wings já é, como é que fala? Já está dentro do esporte do parapente, que são as asas bem pequenas, né? Que é a asa que a gente fala que é speed, sim, de alta velocidade. Então ele vai voar rente ao rochedo. Né? Que legal. Aí ali ele vai chegar ali uma média de 100 km por hora, ali numa asa, né? No parapente. Fala pra gente aqui um pouquinho também. Você tem vários nomes, conhecido como Chapolin, como né? Tire,
como Chapolin Louco, né? Chapa louco. Chapa O Louco. nome. É, Da então, onde na que verdade, veio- da assim, onde que o veio Tíria isso? já é da minha cidade aqui em Santana de Parnaíba, né? Que eu ganhei quando eu era muito moleque, né? 10, 9 anos quando eu vim morar pra cá. Já o Chapolin, quando eu comecei a fazer o curso de parapente, esse meu instrutor, acho que, não sei por que ele começou, não faço a mínima ideia porque ele começou a chamar de Chapolin, aí acabou pegando, né? Foi Chapoloco. E o Chapo Louco mais por causa do voo, do meu estilo de voo. O pessoal achava que era meio maluco ali, mas não tem nada a ver. Na verdade, era tudo bem planejado, né, meu? Que se eu É. fosse maluco mesmo, eu não estaria nem aqui falando com vocês, né? Porque o esporte, ele não perdoa. O Do parapente, tempo que ele você não voa. perdoa. Do tempo que você voa, né, meu? Quanto tempo Desde já? 2005. eu vou. 2005. Sim. Não tem o que fazer, fala, meu, tô meio estressado, vou Não voar. tem coisa melhor no mundo. É, Na verdade, o voo me transformou. E como que você descobriu? Então, eu nasci com essa vontade de querer voar, né? Então, assim, desde o início tentei entrar. Eu acho que a maioria dos pilotos, ele tem essa vocação, assim, né? Não que a gente nasceu para isso, mas é um sonho mesmo que tá. E assim, na época que eu fiz, no Brasil, acho que o voo começou a vir aqui em 96, né? Então, na época que eu fiz, ele era muito novo ainda, os equipamentos estavam começando ainda, então existia muito mais acidentes, né? E assim, as escolas ainda não estavam muito preparadas para dar a aula mesmo. O meu instrutor mesmo ficava um pouco ausente, né? Ele é um grande amigo meu mesmo, mas é uma coisa assim que não tinha um Era uma profissionalismo dentro. novidade, né? Não tinha uma coisa. E isso que acabou trazendo essa experiência de trazer uma escola mais profissional, né? Trabalhar bastante, porque a gente mexe com vidas, Uhum. né? E o equipamento hoje melhorou muito. Então, hoje, qualquer um voa. Basta você querer, ter vontade. E você voa lá lá em Santana de Parnaíba ou é Pirapora? Lá é Pirapora, né, Pirapora, Ricardo? Na verdade, minha escola é em Pirapora do Bom Jesus, no Morro do Capuava ali. Morro do É uma Capu- montanha bem baixa. Ali é uma montanha para você aprender a voar, né? Porque é uma que a gente está muito próximo de São Paulo. Então a gente tem os 3 aeroportos do nosso lado. Então a gente não pode subir. Se subir, você invade espaço aéreo. Você está dentro como eu falei no início. Você tem uma asa. A asa, um parapente, se a nuvem tiver um teto acima de 2.000 metros, você vai subir a 2.000 metros. Se o teto estiver 3.000, o teto assim, é onde as nuvens começam a condensar, virar nuvem mesmo, né? Então o vapor sobe, congela, vira nuvem. Se esse teto tiver 3.000, a gente vai ver a 3.000. E aí a gente vai pegar um avião aproximando de São Paulo, vai bater na frente do avião. Não, era isso mesmo, porque tem uns malucos que às vezes vai para próximo do aeroporto e Sim, tal. então por isso que agora existe essa regra nova, que é essa RBA, essa regra da ANAC agora é uma coisa nova que veio com os drones. Que aí acabou trazendo o parapente junto. Então, por isso que todo piloto tem que ter uma E certificação. os drones também parece que tem que ter uma autorização, né? Sim. Dependendo de quanto Sim. que sobe essa altura Aí já é a dele. Anatel que cuida, então eles não sobem. A não ser que eles façam uma gambiarra. Mas o que acontece? Um exemplo, vamos supor, você está lá voando. E aí você passa dessa área permitida. Alguém tem um aviso? Não tem como. Não, né? porque o parapente levou muito em baixa velocidade e não vai mostrar no radar. O próprio avião vai reportar. O avião reporta. Ele reporta para a torre, fala: tem 5, 3, 4 parapentes voando aqui do meu lado. Ele vai falar o código lá, tipo, tantos graus norte. Você tem rádio igual, você tem rádio. Voa com rádio. Não. Nosso rádio não tem nada a ver com rádio de comunicação Não deles. consegue pegar. Senão né? interfere, né? Não pode. tem nada a ver. O nosso Não, rádio de comunicação é entre a gente mesmo. Eu tô lembrando do caso do padre, Tírio. O que aconteceu com o padre, mano? O dele era balão, era o balão. padre, ele foi um piloto de parapente. Ele foi, só que ele é um piloto que, tipo assim, ele começou a fazer escola, era um Fez com cara... você? Não, era um Você cara lembra do bem... caso do padre? É um cara Não. bem disciplinado, extremamente disciplinado lá, não queria saber. Até ele teve um problema com a escola, saiu antes, entendeu? E, tipo assim, aí infelizmente, ele foi um cara inteligente, mas um cara que acreditava que ele era, tipo, um homem de aço, né? Não ia Mano, acontecer um incidente. Cara, meu. Porque nesse dia que teve o acidente, o que acontece? O pessoal da aeronáutica, por ele ser um cara muito conhecido na mídia, né? Porque tinha um japonês que ele fazia os voos de bexiga, que a gente fala, igual o Up, né? O desenho do Up. Então, isso é possível. É possível. Mas o cara é um engenheiro aeronáutico, o cara que faz lá na Europa, ou lá no Tio, o Japão. cara voava com O cara, paraquedas. ele é recordista. Deu zica, furava os balões. Não, ele é e recordista nisso daí. Ele foi o primeiro cara a fazer isso. E aqui o cara imitou. Ele já tinha feito um voo legal com os balões, entendeu? Só que nesse dia, ele tinha uma frente fria no mar. E quando entra a frente, principalmente no mar,
muda muito a relação do vento. Então, ele estava no mar, o vento estava soprando o que a gente fala maral, que é o vento que vem do Maral. mar para a terra, tá ok? Então, ele imaginou, porque estava fechado, não Ah. tinha teto para o voo, estava fechado, nublado. Então, lógico, ele falou assim, não, mas quando eu subir, eu vou passar essa nuvem e vai ficar azul, de fato. Perfeito a análise dele. Só que lá em cima o vento estava terra-mar. Ao contrário. E isso foi previsto pelos órgãos da aeronáutica, até porque proibiram ele de decolar. E o meteorologista falou que você não pode voar, porque o vento vai estar jogando você para o mar. Só que ele é santo, ele achou que ele conseguiria. Entendeu? Aí ele decolou, estava indo muito bem, indo para a terra, só que a hora que ele passou por cima da nuvem, ele foi jogado para o mar. Não sabia usar o GPS, não sabia falar onde ele estava, né? Infelizmente ele morreu afogado. Caramba, Deve ter caído muito longe. Eu não sei se na época já era Face ou se era Orkut, mas eu lembro que, infelizmente, né, meu, a gente tá falando de uma vida, mas os caras faziam meme de que ele tinha aparecido em alguns lugares, né? Sim, sim. O padre, ele voou com um balão, cara, sabe? E eu lembro que teve mídia e tal, foram filmar o cara, e eu não sei como não foram rastrear, né, para procurar, porque tinha bastante gente procurando ele. Sim, tinha bastante, lógico, tinha muita gente, porque ele era muito famoso, né? Ele né? voava. Então, assim, ele voava, e é uma pena, porque se ele estudasse, igual eu falo, a gente tem que ser profissional no que a gente faz, porque ali não pode ter erro. Se você errou uma coisinha de nada, e eu já passei por vários perrengues, mesmo sabendo da condição. Então, assim, se ele soubesse, ele ia ser um cara especial hoje. Entendeu? Podia ser um recordista, podia ser ele e esse japonês um brigando com o outro lá para bater recorde de distância e tudo mais. Sem aquele. Porque a gente vê na praia que os caras têm não sei se é motor de Fusca, que ele decola e ele fica voando lá. Isso, é o paramotor. Agora, sem o motor, qual foi o máximo que você já voou? Tipo, para a gente poder se situar assim, de uma cidade para outra. Aqui próximo, né? Apesar que nessa época, quando eu fiz esse voo, ainda não existia o aeroporto ali em Catarina. Que é esse aeroporto que ali a gente está próximo de São Roque. Mas aqui é bem pertinho. Isso. Então, mas a gente está em Pirapora. São Roque está do lado. Como a gente já falei que o parapente voa 100 km fácil, então a gente já pousou ali próximo em Piracicaba. Não deu para ir para a praia? Decolei em Pirapora. Não tem como. Você tem que atravessar São Paulo. Aí você bate no avião, né? Então a gente decolou de Pirapora, acabou passando ali próximo de Campinas, foi errado, entendeu? Porque a gente acabou invadindo o espaço aéreo deles e pousou ali em Capivari, do lado de Piracicaba. Entendi. Então, mas você acha que tem algum maluco aí que já... Porque você está falando 100 quilômetros, certo? Mas você acha, então... Pô, mas daqui para a praia também dá uns 140, é fácil. 150. Você falando em 100 km, você atravessa isso, você chega no Paraná. Mas não pode. Na verdade, você invade espaço aéreo. Aqui em São Paulo não tem como. Para você fazer esse tipo de voo de quilômetros, tem que ir para Minas, entendeu? Longe de aeroportos. Então, assim, quando acontece os campeonatos brasileiros, que a gente fala que é de 60, 120 km, que são provas, que, na verdade, assim, as provas são feitas em pilões. Como é que funciona? Imagine como fosse uma pista de corrida virtual, certo, que ele é colocado no seu GPS. Então, ali ele vai fornecer os pontos que você tem que passar. Então, os pilotos eles estão correndo. Na verdade, é uma corrida. Quem chegar primeiro, ganha. Então, esses pilões podem dar 100 km, pode dar 120. E, às vezes, esses pilões passam para outro estado. Entendeu? Eu já fui em Tangará, que uma das provas, a gente parava no sul, no Rio Grande do Sul. Caramba! Entendeu? Caramba. Então, é muito legal, é bem bacana. Então, geralmente, esses locais que tem esses campeonatos, os aeroportos estão muito longe. E a prova um campeonato brasileiro, ele tem autorização da ANAC para estar acontecendo. Às vezes o espaço aéreo é fechado por causa de um campeonato, entendeu? Então o negócio é muito bem organizado. O Chapolin, ele é tão bom voando quanto eu sou bom tocando cavaquinho, cara. Não fala isso não, que eu vou achar que ele não é bom. Não, porque porque assim, ó, presta atenção, tira tá estressado, vou voar. E aí, o problema é que assim, quem gosta de voo, né, meu, vai ser só o tiro, não é um voo duplo. O cara não vai se estressar voando com dupla, né? Mas aí, quando eu tô estressado, eu falo, mano, vou tocar cavaquinho. Aí algumas pessoas não gostam de tiro, entendeu? Mas a gente curte, não é esporte, a sua cultura, você é esporte. Ricardo, qual o conselho que você que é um cara, mais uma vez, assim, você que está aqui nos assistindo, nós estamos falando com um cara, é uma lenda.
Eu já vi a Globo já entrevistando você, eu já vi, diversas emissoras, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos, nós trabalhamos juntos, e eu já vi você saindo, você tendo que fazer entrevistas, né? Você, né, Sim. representando muito bem a nossa cidade, o esporte. Para quem está assistindo você, Ricardo, qual o conselho que você dá para quem está começando? Seja seu aluno ou seja um aluno do seu concorrente, mas aí está no meio do esporte. Isso é muito importante, porque assim, é importante o aluno ou a pessoa aspirante ali que está procurando uma escola pesquisar principalmente dentro da Confederação Brasileira de Vôlei Livre. Lá estão todas as escolas homologadas. O site da SOL, que é o representante que vende os equipamentos, também tem as escolas lá. Porque o que acontece? Quando a ANAC criou a obrigatoriedade da certificação da ANAC, ela criou algumas regras que assim, tirou um pouco da autoridade da Confederação Brasileira de Vôlei Livre. Ficou mais para o cara que está... O que acontece? Tem algumas pessoas, né, que infelizmente acha que o cara somente ter o certificado, ele já está apto a dar aula ou fazer voos, entendeu? Mas ele não tem experiência suficiente para isso. Na Confederação Brasileira ou na Associação Brasileira de Parapentes, que são duas entidades, eles passam por um critério bem rigoroso dentro das confederações. Então, o piloto ele tem que seguir todas as normativas para ele ser um instrutor. Ele não é simplesmente fazer uma prova e ele vira instrutor, como foi o certificado da ANAC. Então, assim, é obrigatório ter o certificado? É obrigatório. Mas o cara que está procurando uma escola, é importante ele antes entrar no site da Confederação Brasileira, ver se a escola, porque lá tem escola de todos os estados. E aí procurar ver se o piloto é habilitado, né? Se ele está em dia com a confederação, né? E ali já é um passo... Tipo o médico procurar o CRM do médico. Perfeito, exatamente. Porque assim, aí ele está entrando numa escola que, tipo assim, ele vai ter um respaldo, a gente falando de segurança. Uhum. Entendeu? Então é importante ele procurar, ou uma coisa que ele visitar as escolas, né? Perguntar para os alunos, perguntar para os pilotos. Isso é importante para ele saber se o cara é dali mesmo para o clube, né? Se ele é sócio do clube, há quanto tempo ele voa, né? E aí depois você vem com. Aí o próximo passo é gasto, né? Tipo, da minha casa, vamos dizer, combustível. Eu vou dar aqui a casa, por exemplo, em Atibaia. Eu vou até Atibaia, eu moro em São Paulo, próximo é de Atibaia. Quanto que eu vou gastar de combustível? Pô, depois eu preciso subir na rampa. Porque às vezes a gente vai, por exemplo, em Andradas. Um exemplo é Andradas. Andradas deve estar umas 3 horas de viagem. Só que quando eu chego em Andradas, pô, já cheguei na cidade, estou contente, tem 1 hora para me subir na rampa. 1 hora para subir? Só para subir na rampa. Que rampa na bicicleta? Então, porque as montanhas são muito altas. A gente tá falando de 580, 600 metros. Aqui não tem graça. Aqui é 3 minutos você tá na montanha. Tem 130 metros. Caraca, 1 hora para subir na montanha. montanha. Atibaia, você leva 1 hora para subir na rampa, na pedra. Aí você pega... Você faz porque o parapente ele já é praticamente uma mochila, né? Sim. Aí você já põe, porque você não volta mais. Exatamente. Então, por exemplo, aí tudo isso você tem que colocar no papel, né? Quanto que eu vou gastar? É muito importante você ter uma escola próximo da sua casa, nem que seja 2 horas. Você tá 2 horas da escola... É próximo. É próximo. E outra, como eu falei, você vai ter que ser profissional no que você vai estar fazendo. Você tem que estar lá quase todos os finais de semana. Isso quando as escolas dão as aulas nos finais de semana. Tem escola que trabalha também na semana. Entendeu? Para você ficar bem, entender bem como funciona. É o seguinte, eu fiz, então, resumindo, entrar no site da Confederação de Voo Livre e procurar lá... As escolas. Procura as escolas. Qual que é o nome do certificado do cara, Ricardo? O certificado da ANAC é depois quando ele estiver voando. Não, eu digo assim, o do piloto, como que chama o órgão? O arquiteto é CREA? Não, na verdade é uma CIVL, a numeração. Mas isso daí vai ficar muito complicado. Certo. Então ele precisa procurar a Confederação ou Associação Brasileira de Parapente. E é para saber como se fosse homologado. Por exemplo, minha escola vai estar lá, porque eu sou instrutor da CBVL, da Confederação Brasileira. Certo. Então, assim, o aluno que entrar lá vai ver, pô, o Ricardo, de fato, ele é instrutor. Porque você pode montar uma escola e você é meu amigo. Isso acontece muito.
você começa a dar aula lá para você. Eu assino habilitação para eles. Tem isso? Infelizmente tem. Mas eu não tenho técnica. O cara não tem técnica. Mas você é meu Dou amigo, aula dar aula é teórica, fácil. dou aula teórica, falando a prática é com chapulim. Vou Vou montar uma a escola. prática não. Na verdade, assim, quando ele recebe a habilitação, vai aparecer o meu nome, não Mezaki. Caramba. Porque eu assinei para ele. Não dá dinheiro, vou fazer isso aí. Vamos montar uma escola? Então, mas Vamos montar. então, por isso que é importante, né? Para você não se decepcionar, porque, meu, eu tenho um amor muito grande ao esporte. Não é questão, mas nem é questão de grana. Eu gosto de dar aula. Você gosta. Ser professor é legal e outra gente ganha Não, mas eu muito. dou aula no chão, Tire. É muito legal. No Então, chão. assim, Ô, Tire, e quando o aluno vai lá que quer fazer o voo, que nem eu tenho vontade, eu tenho coragem, sou um cara corajoso, eu vou em montanha-russa assim, que eu não tenho medo Põe nada, pra falar, Tire. carrinho de bate-bate, eu vou sem cinto, eu gosto de adrenalina. saiu do carrinho. Quanto tempo dura esse voo livre, essa... Para você aprender, É. em 7 semanas você já está pronto. Não, mas eu vou, um exemplo, eu vou lá no domingo. Eu quero praticar, Você só quer fazer um voo. fazer um voo. Você não quer fazer voo um curso. duplo. Você quer fazer Eu um vou voo duplo. voo duplo, isso. Quanto tempo dura Uma o média de passeio? 10 minutos, 15 10 minutos de minutos? voo. Ah. Na verdade, a gente fala 10 minutos, fala é muito pouco. Eu acho que não. 10 minutos no voo, Vixe, vai parecer que Maria. você tá voando meia hora. Ó, eu andava de kart. O kart É isso. é 30 minutos. E você fala, puta, 30 minutos só, você gasta um dinheiro lá, cansa. Cansa. A gente, Ah, a gente jogava. voltinhas A gente lá. joga. Não, mas você sai suado, eu não aguentava. Eu não ouvi aguentava. É dizer 10 minutos de teste, você aquecendo e tal, e 20 correndo. Cara, eu não vi a hora de acabar. É mesmo? É uma adrenalina, é muito gostoso, legal. Não, e e você tal. pegar o Ayrton Senna, esses caras aí, quando ficava em casa. Não, você vê o Rubinho mesmo, saía de lá, na época eu acompanhava ele na Ferrari, vinha pra tirar folga aqui e ia brincar de kart. Na aldeia, Sim. na aldeia. É sim. igual o Mas Tire. é muito bom, é muito bom. É Na muito. verdade, assim, para o voo duplo, que é o voo de instrução, tipo, você vai lá porque você imagina que, pô, deixa eu ver se é legal para mim ver. Aí você, primeira coisa que você tem que fazer é um voo duplo. Já não é Uhum, logo de cara entrar na escola. sim. Mesmo porque você vai estar conhecendo o pessoal, isso também é uma maneira de você conhecer a escola, né? Então, por exemplo, você vai num clube, que o clube ele é organizado, então lá, quando você entra no local, você não vai fazer voo com qualquer um, porque o clube ele já vai mostrar os pilotos que são habilitados para isso, né? Então, assim, uma média mais ou menos 10. Tem rampas que o cara voa meia hora com o carro. Mas aí o cara começa a passar tão mal que ele odeia o voo. O cara Ele odeia. vomita, o cara Fala, vomitou em "Nunca mais, você. A menina já vomitou em aconteceu." você, Tire. Já aconteceu. E agora, esse final de semana mesmo, a gente fez um voo, o pessoal foi lá, curtiu o voo, só que estava muito turbulento. E ele assusta, né? Eu já estou acostumado, mas ele assusta. E a gente tenta acalmar ou sair da turbulência, porque às vezes é o ar mesmo que está bem complicado, está subindo forte, então, assim, é difícil de controlar a turbulência. Não, é assim, Entendeu? ó, Ou sair da turbulência. Com um avião, ele acelera e vai. Nós, a gente não dá. Não, é que assim, ó, a gente escuta direto. Quem acessa muito a internet, quem fica o dia inteiro aí matando horas de trabalho no Instagram, vai ver um post que fala que o avião ele só é notícia quando ele cai. Então o avião ele leva de uma cidade para outra. Não fez mais que obrigação. O avião ele foi fabricado para isso. Quando o avião cai, todo mundo fala daquele avião, levanta números e tal, quantas horas de voo e tal. Então assim, Ricardo, por que eu estou falando isso? Porque o Ricardo voou aí mais de 4.000 horas, treinou mais de 4.000 alunos, 17 anos voando e tal. Bom, normal, ninguém. É raro, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, as TVs, as emissoras, veio entrevistar você. Quando acontece de uma pessoa, né? Eu vejo, a gente lembra que nem. E principalmente quando eu vejo isso acontecer, eu venho na segunda-feira e falo com você. O último episódio que eu lembro que eu fiquei muito assim, chateado, foi quando caiu uma menina, né, Ricardo? Foi voo duplo. Exatamente. Voo duplo. Esse acidente aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, o Rio de Janeiro Tem muito. Por tem causa muito lá voo duplo. Pão de Tem muito. Açúcar? Pão de Açúcar? Não, é no São Conrado. Do lado da Pedra da Gávea ali. Na verdade, ali é o lugar que você faz mais voo duplo no mundo. No mundo. No mundo. Caraca. Na verdade, tem uma cidade lá na Turquia que também faz muito voo duplo. E aí ficam competindo aonde eles fazem mais. É uma cidade extremamente turística, o Rio de Janeiro, né? E quantos anos tinha a menina? Meu Deus, Eu não porque tenho uma filha sei, de eu não sei. 16. E assim, é assim, ó, quando acontece um tipo de acidente desse, o piloto que acabou
isso daí até meio choca a gente. Porque assim, o piloto ele não quis fazer aquilo Não porque quis fazer. ele não quis. Na verdade, assim, o equipamento, ele é como se fosse um cinto de segurança. Aham. Então, você tem que conectar, né, as travas e deixar o passageiro, né, bem seguro ali na hora que tá colocando. E às vezes, por um acaso, alguma coisa ali, uma ocorrência que ocorreu na rampa ali, o parapente às vezes ficou enroscado numa linha, alguma coisa ele foi arrumar e ele não checou a passageiro. E a menina, E ela escapou. acho que ela Na tinha uns verdade, 18. É, porque acho que a maioria às infelizmente vezes- isso acontece até com piloto. Cara, É a segunda maior morte no voo livre, é o cara não conectar. um cinto de segurança. É uma E coisa são tão- dois cintos, são dois cintos. Eu lembro quando a gente foi. Não, são 3 travas. você É uma, tem três duas travas na perna e uma na barriga. É Mas simples. esse tem uma reserva. Não. Não Você tem? escapou ali, você escapou. Não colocou, escapou. Então, mais um serviço de utilidade pública. Presta atenção. Ricardo, meu sonho é voar e tal. Eu vou lá numa rampa, lá que nem quando eu fui para Santos, salvo engano. E lá em Santos tem São ali onde Vicente. tem o pedalinho, tem uns caras lá que ficam voando. Sim. Quero voar e tal. Minha filha quer voar. O que que eu tenho que observar? Porque o cara não vai ter carteirinha mostrando que tem bastante. Ele tem carteirinha, carteirinha. Eu tem. posso exigir a carteirinha Pode dele? pedir que ele vai abrir o celular e vai mostrar a carteirinha na hora para você. Não, mas aí o Photoshop faz essa carteirinha aí. Não, mas ele tem que entrar na entidade. É, Eu não consigo não simplesmente abrir. Ele tem que entrar no site da confederação ou no site da associação. E você aconselha o cara a exigir isso Sem aí? dúvida, tem que fazer. Só que ninguém faz. É, e a emoção, né? E Não. esse cinto, essas travas aí, Ricardo? Sim, o equipamento, na verdade, é assim, o clube também, ele acaba sendo, tipo assim, o clube que organiza ali quem conhece cada piloto, sabe que o equipamento passou por uma análise, entendeu? Passou por uma oficina, porque anualmente a gente tem que levar nosso equipamento para fazer um checklist ali, como fosse isso, entendeu? Que é um laudo que a gente fala. Um laudo. Então ele vai checar o tecido, Se o vai ver avião faz, vai ver né? como é que seu tecido tá poroso, se ele ainda funciona. E quanto tempo dura, mais ou menos? Uma linha dura 300 horas, o tecido dura muito mais, né? Mas aí o que acontece? O voo duplo voa muito, né? Então, assim, isso já é mais difícil do turista saber. Mas se ele chegar num clube que ele é organizado, o turista vai mais tranquilo, É. né? Então ele vai lá porque o clube é organizado, ele sabe os instrutores que tem e sabe que os equipamentos são homologados e checados. E será que na praia, assim, por ser litoral, gasta mais Gasta mais, rápido, né? gasta mais. É igual paraquedismo. A gente vai lá, por exemplo, ali em Boituva, você não simplesmente vai catar o avião e vai subir. Lá existe uma regra que você entra na fila, sabe os pilotos que vão saltar, você não escolhe, porque é igual ao táxi. Você chega lá, coloca o seu nome, e aí o próximo piloto que vai fazer o duplo com você é aquele lá que vai te instruir. Entendi. Entendeu? Tire, cara, que aula, hein, meu? Que, poxa, ficou aqui. Foi um podcast aqui de serviço social para quem é amante de esporte radical. Sim. Estamos chegando aqui no nosso final, agora tem um ping-pong aí. Tem um ping-pong rapidinho com você, Tire. É uma pergunta-resposta rápida. Rápida. Né? É uma palavra só. E ó, eu vou me comprometer aqui. Eu vou lá saltar com o Tire. Isso viu? aí, isso aí. Vou Vamos lá lá. saltar com o Vamos. Tire e vou filmar e falar, ó, paguei aqui. Igual tô eu. indo. Apesar que não aproveitou nada. Eu fui fazer um vídeo motivacional. Foi. Assistam. Eu não vou aqui dar nenhum spoiler do vídeo, porque é um vídeo sensacional, de mudança de vida. Eu começo assim, na verdade, vou dar um spoiler. Eu tinha medo, vou vencer esse desafio, vou lá voar. O resto foi só O resto é constrangimento. história. Então vamos lá, Tire, esse ping-pong rapidinho. Inspiração. Inspiração à vida, saúde, Trabalho. trabalho. Tem que ser, né? Trabalho é tudo. Futuro. O futuro tá na mão do Senhor. E família. Família é tudo, né? Até porque meus filhos estão ali comigo sempre, né? Os dois vão e é fantástico. Cresceram comigo dentro do esporte. É isso aí. Quero aqui agradecer, Tire, a aula de hoje. Foi muito bacana conhecer um pouquinho sobre esse esporte radical. Muito legal. Mostrar também, né, que tem segurança, tem Então, tudo as um dicas. preparo, dicas. E é isso aí, Tire. Muito obrigado Eu que mesmo pela agradeço. sua presença aqui no nosso canal, o Alpha Media Cast. Eu que agradeço. Obrigado, Valeu. Ricardo. Obrigado, Jefferson. Valeu, Chapolin. Jefferson. Obrigado, viu? Valeu, Tamo pessoal. junto. Valeu. E lembrando aqui que nós estamos aqui todas as terças, a gente posta os vídeos lá no nosso canal Alpha Media Cast, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve,
assina o sininho, comenta. Nós temos a nossa página no Instagram, segue a gente também, Alpha Media Cast. Então deixa lá teu comentário. Se você pode também solicitar algumas sugestões de pautas que a gente vai fazer com o maior carinho para você. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu, Chiri. Valeu, obrigado. Falou, Valeu, tchau, galera. tchau. Tchau, valeu.